Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Sou Curioso, um canal de contos curiosos, lendas urbanas, casos, histórias misteriosas, contos sobrenaturais e muito mais. Peço por gentileza, se estiverem gostando do canal, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. Nos ajudem a divulgar o canal, assim com esse seu incentivo, nos ajudarão a cada dia mais melhorar o nosso conteúdo. Afinal, vocês merecem o melhor. E não deixem de comentar o que estão achando e se quiserem que eu conte algum conto ou lenda, é só falar, irei procurar e contar com todo carinho. Meu muito obrigada e vamos à lenda de hoje. O nome do conto é Minha Primeira Experiência Sobrenatural. Dizem que o amor é eterno, principalmente o amor de mãe. Poderia então uma mãe que partiu de nosso mundo, deixando quem ela mais amava para trás, retornar para realizar uma última despedida, mesmo sendo de uma forma sobrenatural? Esta história que vou lhes contar não é nenhum conto ou historinhas de terror para crianças sentirem medo. Esta é a história da minha primeira experiência fora do comum com um mundo paralelo ao nosso. Eu tinha apenas 6 anos de idade e minha mãe havia recém-falecido. Não sei se por eu ter vivido poucos anos da minha vida com ela, me senti estranha em relação a ter que ir ao seu velório e ao seu enterro. Nesse dia, eu tive a opção de escolher, e como uma criança pequena, sem noção, eu resolvi que não queria vê-la dentro de um caixão. Me senti meio estranha quanto a isso, pois acontece que ela era minha mãe, mas mesmo assim, eu botei na minha cabeça que eu não me despediria dela ali daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca pude entender o porquê desse meu comportamento. Talvez fosse por ter naquela época apenas 6 anos, mas, como todo mundo diz, criança entende dessas coisas muito mais do que os adultos. Bem, já fazia 6 dias de seu falecimento e de seu enterro, e eu já estava em minha cidade natal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu já sabia que no dia seguinte haveria a tal missa do 7º dia, e eu havia dito que não iria. Não queria de jeito nenhum, porque eu disse ao meu pai que se eu fosse ele não ia me encontrar para dar tchau, mas eu nem sei por que eu disse aquilo. Então, na manhã seguinte, meu pai e meus 2 irmãos saíram para ir à missa, sendo que eu fiquei deitada dormindo. Nesse dia, a Cecília, que era minha babá na época, estava em casa, principalmente para me fazer companhia devido ao que havia acontecido com minha mãe. E para que eu não ficasse sozinha, então aconteceu algo muito estranho. Logo após a saída do meu pai e dos meus 2 irmãos de casa, houve um silêncio profundo. Parecia que o apartamento estava deserto, sem ninguém. Foi quando eu ouvi a cortina da porta do meu quarto abrindo lentamente e por um instante eu pensei: mãe! Mas logo veio à minha cabeça de que era impossível, pois ela não estava mais entre nós. Nesse momento, tentei abrir os olhos, mas algo não permitia isso. Meus olhos estavam selados e eu ouvia, mas não conseguia abrir os olhos e nem falar. Parecia que minha voz estava trancada. Eu chamava Cecília, minha babá, mas não saía som algum da minha garganta.
Então eu resolvi ficar em silêncio e pude ouvir perfeitamente o som da calça de tecido de tactel que minha mãe adorava usar. Ouvi aquele som vindo em minha direção e eu senti uma presença. Eu estava deitada de bruços. Logo que o som parou, senti um enorme peso sobre meu braço, como se alguém estivesse sentado sobre ele, e senti uma vontade de chorar imensa. Após eu sentir o peso sobre meu braço, eu senti como se uma mão acariciasse minha cabeça. Nesse momento, eu tentei me virar, e nesse instante, quem ou que estava sobre meu braço parece ter se assustado, e eu senti que o peso que havia sobre meu braço aliviou. Então percebi que o que estava ali se levantou. Foi estranho, porque eu só senti o peso se levantar e mais nada. Em seguida, eu consegui abrir meus olhos e não havia nada no quarto, mas a cortina da porta estava aberta, sendo que não havia nenhum indício que alguém tivesse passado pelo meu quarto. Esta foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. Não sei o que era nem quem era, mas uma coisa eu tenho certeza. Se era algo sobrenatural, era minha mãe que veio se despedir de mim, já que eu não fui até ela. Até hoje me recordo desse fato e fico toda arrepiada quando conto para alguém. Se era minha mãe mesmo, não sei, mas se era ela, eu agradeço por ela ter vindo até mim se despedir, já que eu não tive essa coragem de ir até ela. Deixo meu relato da minha primeira experiência sobrenatural e um aviso. Lembre-se que nunca estaremos sozinhos. Gostaram do conto, do relato? Muito obrigada.